Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos na modalidade à distância e ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. No programa de hoje nós vamos debater trilhas, caminhos e estradas do Brasil meridional. E para isso nós convidamos o jornalista e escritor Raul Guilherme Urban. Catarinense de Joinville, o Raul Urban é formado pela Universidade Católica do Paraná em jornalismo, trabalhou em emissoras de rádio aqui em Curitiba, como Independência, Guaracá e Iguaçu. Também atuou em vários jornais, entre os quais o Estado do Paraná, a Folha de Londrina. Foi assessor de imprensa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, também do Porto de Paranaguá e do Porto de Antonina. Professor Raul Guilherme Urban lecionou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na disciplina, no curso de jornalismo. O Raul Urban é jornalista especializado em transporte multimodal, atuou como freelancer da revista Cargas e Transporte, editada em São Paulo, tem uma vasta literatura na área de transporte. Sua principal obra já editada é esta aqui, O Transporte Urbano, a História do Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba, 1887, o ano 2000. Publicou outras obras, como essa aqui, que é uma obra clássica, que é Lares e Bares, ou seja, viagem pela história e histórias nos dias e noites dos bares e afins de Curitiba. Enfim, aqui temos um livro de poesia do Raul Urban, que é Cabelos Molhados ao Sul de Abril. Esse aqui você escreveu ainda quando era adolescente, Urban? Não, esse livro, o Cabelos, ele nasce em 68, eu sou segundo anista de jornalismo na Católica, já trabalho na Rádio Guaracá, nessa circunstância, e fui escrevendo no andar dos anos, e curiosamente, quando eu terminei o livro, que ele vai de 68 até 86, eu descubro que eu comecei a escrever o livro em plena época do início da ditadura e termino o livro em plena fase do início da redemocratização. Tá? Então é um fato, no mínimo, interessante que não me ocorreu no momento que eu vinha produzindo. Quer dizer, foi ao longo de todo o período autoritário do Brasil e quando se encerrou o regime militar, você concluiu a obra. Exatamente. E aqui nós temos uma obra histórica também, que é o Boletim da Casa Romário Martins, onde o Urban escreve o calçadão 20 anos depois, ou seja, a história do calçadão da cidade de Curitiba. Atualmente, o professor Raul Urban, ele é assessor da Urbis, que é a empresa que gerencia o transporte coletivo da cidade de Curitiba, e ele está escrevendo, já está pronta, mas está para ser editado já no prelo, o livro que é Trilhas, Caminhos e Estradas do Brasil Meridional. Professor Urban, eu gostaria que o senhor explicasse como é que surgiu a ideia deste livro, já que nós temos aqui caminhos muito antigos, que vêm lá do período anterior à descoberta do nosso país, como é o caso do caminho do Peru, o caminho do Itupava. O senhor nos conte o objetivo desse livro e como é que surgiu a ideia de escrevê-lo. Na verdade, o Trilhas nasce a partir de um outro projeto local, que era também, e que está em andamento, que é a história do trânsito em Curitiba. Começou por aí. Tá? E eu vinha tratando desse documento do trânsito na medida em que eu tentando buscar ele historicamente e do ponto de vista legal
retratando o período em que nós tínhamos antigamente a diretoria de trânsito que era vinculada à URBES e que no ano retrasado foi extinta com a criação da Secretaria Municipal de Trânsito, que é a CETRAN. Certo. O Trilhas, na verdade, é uma evolução desse projeto de trânsito, porque nós temos que partir do seguinte princípio. Não existe centro urbano em qualquer lugar do mundo em que não haja acessos viários. Tá? Correto. O Trilhas é um processo que começa no século ainda XVI, quase XVII. Eu tomo o caminho do Piabiru como referência principal, que é o que historicamente nós temos como uma referência chave para que a gente possa ter uma ligação leste-oeste, ou leia-se Atlântico-Pacífico, tá? Por intermédio das caminhadas dos indígenas. E gradativamente, é claro que existe muito folclore atrás também do caminho do Piabiru, porque ele se entreabre em vários caminhos. Mais recentemente, depois do Piabiru, nós vamos para as estradas reais, né, que é uma coisa mais abrangente, em que nós temos uma imposição por parte do Império Português, em que o objetivo principal é abrir o caminho não para facilitar a saída da economia, para arrecadar imposto. Tá? Então, as estradas reais, elas são, na verdade, uma vertente exclusivamente taxativa, tá? Do ponto de vista de eu quero arrecadar, eu o poder. Mas, em função da extensão do Brasil, e leve-se em conta que no andar da carruagem nós temos os bandeirantes, nós temos uma série de coisas que vão acontecendo no sentido de que o país começa a ganhar sua cara de hoje, o trilhar, o abrir caminho, tá? É uma consequência, evidentemente, desse buscar a fronteira cada vez mais avançada do Brasil. Então, se nós olharmos o que é a Estrada da Mata Antiga, e eu privilegio nesse documento basicamente o Brasil Meridional, porque talvez tenha sido historicamente a região mais complicada do ponto de vista de ocupação. Nós tínhamos as estradas reais interligando Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, um pouco de Mato Grosso, um pouco de São Paulo e daí um pouco para o Nordeste. Desculpa, professor Urban, o senhor situa essas estradas na região sul e parte da região sudeste como essa seria a posição do Brasil meridional? O Brasil Meridional, na concepção desse trabalho, ele inicia praticamente na Quinta Comarca, que hoje é o Paraná, atinge um pouco São Paulo também, porque nós não teríamos nenhuma ocupação no sentido meridional se nós não tivéssemos São Paulo. Se nós temos bandeirantes e se nós temos tropeiros, eles são decorrência da necessidade de uma ocupação histórico-geográfica extremamente complicada. Se nós olharmos, por exemplo, independentemente do sistema viário, a ocupação litorânea dessa região meridional, a partir de São Vicente, a partir de Paranaguá mesmo aqui, exceto o privilégio que nos é dado pelo litoral catarinense, com seus quase 700 quilômetros, com fundeamentos permissíveis para navegação segura, o Rio Grande do Sul, desculpa, o Rio Grande do Sul praticamente não existe enquanto uma região que seja atracável, vamos chamar. Além do mais, o Rio Grande tinha que ser ocupado de qualquer maneira, porque a corte portuguesa exigia que aquilo se tornasse uma realidade em função da ocupação espanhola, que todo mundo conhece a história da Argentina, né, do Uruguai, dos futuros países, mas a viabilidade de ocupação dessas regiões se daria apenas por terra. Então, quando nós olhamos hoje trilhas, caminhos e estradas do Brasil Meridional, eu colocaria o seguinte, eu ponho uma dúvida até para o próprio pesquisador e para o leitor em comum. A ocupação se deu a partir de São Paulo para o sul ou ela começou com alguns movimentos do sul em direção a São Paulo? Presume-se que seja São Paulo para o sul. Por causa do seguinte, nós tínhamos
necessidade, em primeiro lugar, de ocupação histórico-geográfica, eu já falei. Segundo, descobriu-se, em função da presença jesuítica que existia ali naquela região das missões, e tal, nós tínhamos uma região chamada Vacaria dos Pinhais, que corresponde hoje ao município de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que era, na verdade, uma grande invernada dos religiosos. Isso dos jesuítas? Jesuítas, basicamente jesuítas. Tá? Quer dizer, nós tínhamos os jesuítas concentrados na região das Missões, no extremo oeste gaúcho, sim, e nós tínhamos uma ocupação também voltada mais para a região litorânea. Simultaneamente, nós temos a ocupação do litoral pelos açorianos, que é mais recente. Então, o que nós tínhamos? A mobilidade de um grupo que era formado não só por bandeirantes, mas por, vamos dizer, caminhantes, vamos chamar assim, certo, curiosos também, que se deslocavam do interior paulista, ou então vinham até mesmo da região do Rio de Janeiro, por dentro do continente, em que eles faziam alguma coisa que poderia ser, digamos, a partir de São Paulo, algum caminho que pudesse passar pelo Ivaí, Guarapuava, e em direção ao sul, ou, em função da posterior ocupação açoriana daqui, era necessário também abrir um caminho mais litorâneo que fosse mais fácil. Descobriu-se que o meio caminho, ou seja, não necessariamente bem interiorana, mas que poderia ser uma vertente entre o interior e o litoral, poderia ser uma saída melhor. Então, o caminho de Guarapuava é um caminho que depois, ele historicamente ganha sua importância bem mais recente, quando nós temos a Guerra do Contestado. Tá? Em que Agora, professor Urban, esses caminhos que o senhor está colocando geograficamente dentro aqui da região sul do Brasil, no princípio, lá quando nós chegarmos antes da colonização portuguesa, nós podemos dizer que eles eram caminhos em que os indígenas, eles andavam literalmente a pé, eram, sim, caminhos de caminhada, sim, mesmo. Sim. O Peabiru, ele ia aqui do litoral do Paraná até o Peru, até o Império Inca. Era possível fazer essa viagem? Nós temos a experiência narrada pelo espanhol, que é o Cabeça de Vaca. Sim. Né, que... Não foi ele que descobriu o Foz do Iguaçu? Não. Não, Foz do Iguaçu é uma vertente que vem depois. Tá? O Cabeça de Vaca, ele aporta no que hoje seria mais ou menos a região de Florianópolis, né, e faz com os índios uma caminhada para o interior, em que ele descobre que ele chega numa fronteira que é mais ou menos a Bolívia, tá? Depois de uma caminhada de muito tempo, evidentemente, e esse caminho levaria ao Peru. Diz ele que ele chegou à fronteira do que hoje é o Peru e teria voltado. Quando ele voltou, ele teria sido nomeado o intendente do Paraguai, tá? de Assunção. De Assunção. Tá? Só que foi afastado do cargo por questões de dívidas perante a corte e por aí vai. Tá? Agora, o Peabiru é apenas o passo número 1 da história, porque o caminho do Peabiru, ele se entrelaça, ou melhor, ele se divide. Ele é uma frente que tem o Paraná como entrada, mas ele tem uma vertente paulista e ele tem duas vertentes catarinenses. Uma que começa onde hoje é Florianópolis e a outra onde fica São Francisco. Então, tudo isto acaba convergindo para uma região que hoje seria mais ou menos Irati aqui. E esses caminhos, ainda é possível encontrá-los, trechos deles, ou é muito difícil? Olha, hoje o Peabiru praticamente é uma estrada perdida. Tá? Ela é nominada nos livros de história, mas ela não tem mais um trilho, vamos dizer, um caminho físico. Tá? Nós temos as estradas regionais paranaenses, Graciosa e as demais. O do Itupava, do Itupava, nós temos aquele caminho que hoje tem alguma coisa em torno de uns 8, 10 quilômetros, que são passíveis de serem caminhados, inclusive aqui na região do Anhangaba ali. Sim, tá? Eles são calçados, né? Eles têm uma pavimentação que foi feita pelos índios, depois pelos escravos, né, com pedra lisa, não é pedra sabão, mas é uma pedra extremamente lisa,
né? E que onde havia um risco muito grande a condução do produto corria o risco de perda total, porque os animais escorregavam. Eles subiam com mulas, com Sim, cavalos? subiam com mulas, mais mulas e pouco cavalo. Muares? Muares, basicamente. Mas a trilha do Itupava era uma trilha perigosíssima, né? Tanto é que existe aquela vertente que nós conhecemos, por exemplo, a partir do momento em que é iniciado o projeto da construção da ferrovia, Certo. nós temos uma subida que começa com 20 metros ao nível do mar e termina em 800 e pouco. Quer dizer, é por aí que Exato. se faziam os caminhos. E esses caminhos, professor Urban, eles acabaram se transformando ou sendo a base de muitas das rodovias que nós temos hoje? Sim, olha, vamos fazer assim. Se nós no Paraná nós tínhamos as referências já citadas, mas se nós olharmos no grosso modo, nós temos, por exemplo, o caminho Viamão-Sorocaba, tá, que é o caminho das tropas, o famoso caminho das tropas. O caminho das tropas nasceu por dois motivos. Primeiro, nós tínhamos que ter uma viabilidade do que eu falei antes, da integração do Sul, que era complicadíssima, com a região produtora. Nós tínhamos os muares, né, que nós havíamos dito há pouco que basicamente eram das reduções jesuítas, que eram na verdade, uma colônia de animais que estava praticamente ali na região das vacarias, abandonada, e que passou a ser conduzida por pessoas que começaram a se especializar em transportar isso para o mercado de gado, que por acaso era em Sorocaba, e subiam para Minas Gerais, porque havia o contraponto de que, a partir do momento que foram descobertas as minas de ouro em Minas Gerais, havia a riqueza do ouro e não havia alimentação. Então era necessário fazer com que o gado do Sul fosse alimentar o mineiro. Mais ou menos isso. Além, digamos, do gado, eles vendiam também as mulas, os cavalos para usar no transporte. Sim, claro. Quer dizer, o próprio instrumento de trabalho deles, os animais deles, também eram objeto de venda. E nós tínhamos uma situação complicada, quando nós falamos agora do problema da expansão rodoviária, que é a consequência, porque nós tínhamos simultaneamente as ligações que eram necessárias a partir do litoral também. Então nós temos, se nós olharmos, eu falava há pouco de Santa Catarina, São Francisco, Desterro, que é Florianópolis, Laguna, Chuí, eram os 4 pontos onde havia uma dificuldade imensa de um contato, tá? Porque são 700 quilômetros, mar aberto em sua maior parte, praia, tá? E era necessário fazer uma ligação, evidentemente, do litoral para cima. Então nós temos uma ligação que sai de Laguna para Lages. Nós temos uma ligação que sai de Laguna, Florianópolis e vai enveredar por uma outra alternativa que não é a de Lages, que vai cair mais ou menos na região onde hoje é Canoinhas, qualquer coisa assim. Isto são as razões de surgimento futuro da BR-116, que é a BR-2 antiga, tá? no Planalto. Porto Alegre, evidentemente, não existia, mas existia Vacaria. Então, se nós pegarmos o Planalto Gaúcho, a partir de Vacaria, enveredarmos um pouco mais para dentro, para o lado de Santa Maria, por exemplo, Passo Fundo, essas eram trilhas tropeiristas que faziam, na sequência, Lages, o que seria Canoinhas, Santa Cecília, Rio Negro, Mafra e subindo depois, ou então enveredando aqui pelo Paraná, pelo lado de Pato Branco, alguma coisa por aí. Palmas, né? talvez. Palmas, talvez. É essa região ali que... E acaba enveredando por Guarapuava para subir para São Paulo. Professor Urban, o senhor falou das estradas reais. As estradas reais, elas surgem no período do ouro, em que período, situando aí, digamos, na história do Brasil, ali por 1600, 1700? Não, quando elas surgem? As estradas reais são decorrência, elas são abertas praticamente logo após a chegada do João VI,
Então é depois da vinda do imperador. Que na verdade é o príncipe na época, né? Príncipe regente, né? E as estradas reais criam sua formatação a partir da vinda dele, com o propósito de fazer com que haja uma arrecadação de tributos a partir do momento em que se descobriram as Minas Gerais, daí o nome, a razão do nome. Tá? O que eram as estradas? As estradas nada mais eram do que uma ligação da corte, que era, na época, o Rio de Janeiro, ou melhor, antes, nós tínhamos uma saída de Salvador, que era o primeiro aporte do Grupo Real, né? E de Salvador, do interior baiano, havia uma ligação precaríssima em direção às Minas Gerais. E, consequentemente, também a Goiás e o que hoje é Tocantins, aquela região ali. Tá? Mais tarde, quando a corte acaba mudando para o Rio de Janeiro, a coisa fica mais fácil, porque todo o transporte, toda a exportação do ouro se faz pelo Porto de Paraty e também pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos que tomar cuidado, a corte, tá? No sentido de que não houvesse evasão de receita no transporte de minério para a região de São Paulo, porque já havia a possibilidade do acesso do Porto de Santos, que era precaríssimo, mas existia. Ou havia uma alternativa acima, que era o que hoje mais ou menos corresponde ao Porto de Vitória, no Espírito Santo. Então, como havia uma dificuldade tremenda de uma fiscalização disso em termos de até policiais, a Estrada Real impedia a maioria das coisas, ou seja, o cidadão comum não podia andar sozinho, ele tinha que andar acompanhado. Na Estrada Real. Na Estrada Real. E essas estradas eram pavimentadas? Eram caminhos de terra? Eram caminhos de terra, mas em que o cidadão, em primeiro lugar, o cidadão era matriculado, tá, na sua devida área, vamos dizer, residencial. Certo. Tá? Se houvesse uma mobilidade dessa pessoa em direção a alguma coisa e ele tivesse vínculo com a mineração, ele era duplamente controlado. Primeiro, com o cidadão, que não poderia, em momento algum, se afastar da Estrada Real. Segundo, se ele fosse um cidadão comum, mas também interessado, não exatamente um explorador, tá? Ele teria que fazer o transporte num animal que fosse de uma autoridade da corte. Ele não poderia ter seu próprio cavalo. Porque esse animal vinha com a marca real, tá? Se ele, por acaso, fugisse por alguma trilha, tá? E se alguém pegasse... Nesse período, podemos dizer que praticamente não existiam as carroças, as carruagens, ou já tínhamos esse meio de transporte também no Brasil? Não, já existiam pequenas conduções, já existiam pequenas caleças. Ou nós tínhamos o que era vamos dizer, um marco inicial do que viria a ser uma carroça para o transporte do ouro. Mas isso normalmente era feito no lombo de animais, nos surrões. Os surrões lembram mais ou menos os surrões que aqui no sul nós usamos aí no século XIX para o transporte do erva mate, tá? Que eram sacos de couro, tá? Em que o transporte era feito por um pessoal que explorava as minas, mas que era acompanhado pela Guarda Real até o porto. Então não havia possibilidade dele fazer a condução sozinho. Ele sempre estava sendo fiscalizado, acompanhado. Fiscalizado, controlado. E haviam postos policiais ao longo desses caminhos? Ali que surge, com a Estrada Real, surge um nome que nós conhecemos até hoje, que é registro. Tá? A localidade de Registro em São Paulo, por exemplo, é a única que guardou o nome original do que era o propósito do posto fiscal, que eram os registros para o pagamento da taxa aduaneira no andar da carruagem até o trecho final. Tá? Então, há inclusive um detalhe curioso, na medida em que eu averiguei a coisa, eu tenho inclusive aqui o levantamento de autores que eu pesquisei,
dependendo dos trechos, e onde houvesse maior probabilidade, por exemplo, de riqueza, de ouro, coisa desse gênero, tá? Na medida em que as pessoas tinham que enveredar mais para o interior, no sentido de buscar essa riqueza mais no fundo, mais caro pagava aqui. Na medida em que ia para o porto, ia pagando menos. Tá? Em vários desses postos eles tinham que pagar. Nós tínhamos, vamos dizer assim, era um pedágio, tá, com preços diferenciados, que começava com um valor extremamente alto nos lugares mais distantes e terminava perto do porto, enfim, no lugar do embarque, com uma taxa bem mais em conta. Teve um determinado momento da história do Brasil, final do século XIX, início do século XX, que se espalharam as ferrovias. Nesse período, nós podemos dizer que as ferrovias foram mais importantes do que as estradas, do que os caminhos, ou no Brasil as ferrovias não tiveram tanta importância quanto outros países, como os Estados Unidos? Não, veja bem. Nós temos na história brasileira três ciclos. O primeiro, que é o das trilhas de caminhos, que nós falamos até agora, que são aberturas de vias primitivas para circulação e integração nacional. Segundo, a chegada, bem mais recente, depois do século XIX, do trilho, e que é, num primeiro momento, o grande marco no sentido de que haja uma integração muito mais acelerada, porque o trem, evidentemente, né, é um instrumento que é fruto da Revolução Industrial, né, e circula com uma velocidade maior, a integração também se dá de uma forma mais fácil. E a terceira, o trem começa a perder a sua força, a sua energia, isso bem mais recente, já a partir dos anos 1930, quando se decide, quando o presidente Epitácio Pessoa diz: governar é abrir estradas. Washington Luiz, desculpe. Tá? Quando ele anuncia: governar é abrir estradas. Tá? Com isso, ele decreta, num primeiro momento, o primeiro desmaio, vamos chamar assim, da rede ferroviária. Ela não consegue se reerguer na mesma proporção em que ela vinha atuando até ali, tá? E o golpe de morte se dá nos anos da Revolução, tá? Nos anos 60, 70, tá? Quando o trem praticamente... Tanto é apenas um detalhe, porque isso faz parte da história, mas é recente, tanto é que a nossa indústria de material ferroviário, a Mafersa, a Cobrasma, por exemplo, tá? Que foram duas grandes empresas brasileiras, quebraram, tá? E num primeiro momento os operários das empresas se uniram, tanto é que a Mafersa se tornou estatal num determinado momento, deixou de ser estatal porque os operários assumiram a empresa e no desespero começaram a fabricar carrocerias de ônibus. No entanto, não vingou. E só para concluirmos, está muito interessante esse nosso debate, professor Urban, eu gostaria que o senhor nos colocasse este atual plano rodoviário que nós temos no nosso país. Ele vem de que período? Da década de 70, dos anos 60? Não, os planos viários, na verdade, no Brasil, iniciam ainda no período imperial. Certo. Tá? E praticamente todos os planos, na medida em que nós temos a evolução viária, tá? Que é a partir dos caminhos primitivos, o interessante é que o Brasil manteve, e isso é um ponto positivo para nós, manteve praticamente o traçado original de muitos caminhos, tá? O próprio Sorocaba-Viamão, por exemplo, que hoje é a 116, a própria via litorânea, que não existia uma via litorânea, existia um compromisso de acesso, mas que é, na verdade, a 101. Se nós olharmos um pouco para cima, o Sudeste também, agora, os planos viários, eles foram sendo traçados na medida em que havia um interesse dos respectivos governos, primeiro imperial e depois o governo republicano, de haver uma fusão, e isso aconteceu só num determinado momento e depois acabou se desagregando, que era uma multimodalidade entre a ferrovia, a rodovia e, eventualmente, se existisse uma alternativa fluvial.
Isso aconteceu mais para cima. Rio São Francisco, né, nós sabemos muito bem dessa história. Aqui no sul nós tínhamos um problema de navegabilidade mais ou menos restrita. Tivemos o caso do Rio Iguaçu, em que ainda até 1920, mais ou menos, nós tínhamos uma integração muito interessante por causa do transporte erva mate, que era feito pelo Iguaçu. Chegava nas barrancas aí de União, Porto União da Vitória, passava para a carroça ou para o caminhão depois, e pela rodovia, ou então pela ferrovia via Mafra, Rio Negro, descia para São Francisco do Sul. Isso foi se desagregando aos poucos. Só para colocar um ponto final nessa questão, eu vejo assim, o Brasil esqueceu de cuidar o que é seu. O rodoviarismo brasileiro hoje ele se expandiu, mas ele não tem manutenção. O ferroviarismo, por que ele praticamente se extinguiu? Nós temos ainda um princípio ferroviário lúdico, bonito, poético, mas em que a bitola de 90 centímetros de 1 metro e de 1,20 m convivem e não convivem. Tá? O trem moderno não é mais isso. O sistema fluvial, infelizmente, não é mais aquilo que nós sonhávamos. Então eu penso que existe hoje uma necessidade de se criar um plano viário extremamente enxuto. Eu não sei que mecanismos, eu trabalho muito mais com pesquisa histórica do que propriamente com planos de governo, então eu não vou entrar no mérito da política da coisa. Tá? Mas eu vejo que se nós temos um sistema rodoviário que está saturado e mal cuidado, ele precisa imediatamente ser revisto, ele precisa ser colocado na UTI, dá para passar por uma revisão, e deveríamos sim, urgentemente, a partir de determinadas posições que o governo pode tomar, retomar a política férrea. Eu acho que isso hoje é o grande ponto de partida para a gente ter uma nova visão sobre essa situação aí. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco o professor Raul Guilherme Urban, ele que é jornalista, escritor e pesquisador, e o tema de hoje foi Trilhos, Caminhos e Estradas do Brasil Meridional. Esse tema, pela sua profundidade, mereceria mais um programa, e eu quero já deixar o convite, professor Urban, para que numa outra oportunidade a gente possa tratar deste tema, dar continuidade a ele, também da história do mercado municipal, que o senhor escreveu, está em vários volumes já, aqui de Curitiba, e do transporte coletivo de Curitiba, em que o senhor é um dos historiadores. Eu não tenho dúvidas, Raul Urban, que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Tá, ok. Estamos às ordens. Qualquer coisa, voltamos a discutir o assunto aí. Obrigado, Urban. Obrigado também. Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento, com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Neste segundo bloco, nós vamos falar sobre um programa chamado Programa Melhores Alunos. E para isso nós convidamos a professora Lilian Ramos Massi, ela que é administradora de empresas, também ela é sócia da CPFER, ou seja, o Centro de Estudos e Pesquisas Ferroviárias, e da Nobilta Educacional. A professora Lilian é criadora e diretora executiva desse programa chamado Melhores Alunos. Ela é graduada em Administração e Comércio Exterior e também tem MBA em Comunicação e Marketing pela
universidade aqui de Curitiba. Está fazendo um curso pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Ela tem experiência na área de educação corporativa, marketing, recursos humanos e tecnologias educacionais em grandes empresas nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Grupo Positivo, a Bematec, a Xerox, a Electrolux, Brasil Telecom, Cimentos Itambé, Nutrimental, Nestlé e entre outras. Professora Lilian, inicialmente eu quero agradecer a sua presença aqui e gostaria que a senhora nos falasse o que é esse projeto Melhores Alunos. Esse projeto ele envolve os alunos de todos os níveis ou só aluno de nível médio, nível básico? Boa noite, professor. O projeto Melhores Alunos é um projeto para alunos de todo o Brasil, né? Então, a ideia, ele foi criado basicamente para elevar e para dar relevância para a meritocracia e empregabilidade. Então, a ideia é o tripé, a gente tem, por um lado, as melhores empresas para se trabalhar, de outro lado, a gente tem a ideia de capturar, né, esses melhores alunos. Basicamente, o que é um melhor aluno? O melhor aluno é aquele aluno de ensino médio, de ensino fundamental e de ensino superior, que tem no conjunto de suas notas a média aritmética no último ano ou formado há 2 anos acima de 85. Essa é a ideia. Geral. A média geral. A média aritmética é a soma, né, de todos os anos no seu último ano. E qual a vantagem desse aluno? Como é que ele se insere neste programa? A gente começou, basicamente assim, como é que começou o projeto, né? Começou de um grande sonho da gente sair um pouco do mérito só no esporte, por exemplo, né? Por que não dar uma relevância e ajudar esse melhor aluno a estar empregado nas melhores empresas? O sonho inicial era como é que a gente faz para aquele aluno, o brilho no olho do aluno, né? Daquele jovem diferenciado que de alguma forma tem um impacto na comunidade ou produz alguma coisa diferente. Então a gente começou pensando isso. Bom, mas aí, puxa vida, como é que a gente mede brilho no olho, né? Então isso já está acontecendo mais ou menos há 3, 4 anos e há 2 anos aí nós sentamos e pensamos assim, bom, vamos então bolar um modelo matemático, né, na web, um grande portal que a gente consiga fazer esse projeto. Eu realmente consegui ter acesso aos melhores alunos do Brasil, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, né? Ou seja, de colégios públicos, de colégios particulares, sim. Instituições, universidades também? Sim. Então, assim, escolas do ensino fundamental. Então, o melhor aluno, porque para cargo de aprendiz, né, por exemplo. Então, o melhor aluno que está na última série, que é a 8ª ou a 9ª série agora, né, acima de 8,5, com a média aritmética acumulada, o coeficiente acumulado. Também no ensino médio, o ensino médio normal e o ensino médio também técnico e profissionalizante. E ensino superior. Aí tem que estar no último ano ou nos dois últimos anos. Então, a gente criou um modelo matemático, colocamos na web, o portal é www.melhoresalunos.com.br. Se inscreve lá. Quem pode se inscrever? O próprio aluno, ou a escola, ou a instituição de ensino superior, né? Seguindo um critério, um passo a passo, que está bem explicado no portal. Tem algum custo para esse aluno? Como é que funciona? Assim? Ele se inscreve, ele apresenta as suas notas e ele pagaria alguma coisa ou receberia algo? Como é que boa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, né? Não, de maneira nenhuma. A ideia nossa é como dar voz a esse melhor aluno, né? Então, eu tive em Aracaju, acho que faz mais ou menos uns 6, 8 meses, né? E aí peguei um táxi com um rapaz, um menino de 19, 20 anos, e eu falei, puxa vida, mas você está aqui no táxi, ótimo, nobre, né? Mas por que você não está estudando? Né? Porque ele falou que trabalhava à noite, às vezes de manhã também, à tarde. Ele falou, olha, você sabe que eu era melhor aluno da minha sala, tirava 9, 9,5, 10 em matemática, em português, e gostava muito de estudar. Saí, terminei o ensino médio, comecei um curso de mecânica
E assim, eu pagava R$200, R$300 por mês e não consegui pagar mais e parei e estou aqui, né, no táxi. Então, é exatamente isso. A gente, dentro das empresas, né, principalmente as empresas de grande porte, eu atuo muito na área ferroviária, a gente tem uma falta de mão de obra tremenda, o apagão de talentos, né, que é o grande calcanhar de Aquiles aí dos empresários. Então, por um lado, você veja, a gente tem um apagão de talento dentro das empresas e, por outro, o Brasil está se dando ao luxo de desperdiçar os melhores alunos, né? Então, voltando à sua pergunta, o custo é zero para o aluno. Né? A gente quer um grande recrutamento nacional, nós estamos aí em parceria com o governo do estado do Paraná, especificamente, fazendo uma grande coleta, né, junto às escolas, com custo zero, inclusive para a instituição. Inclusive para a instituição de ensino superior privada, para a escola de nível médio também particular, ela também não paga nada e ainda ganha o controle de seu aluno egresso. Né? Aonde que o meu aluno está, quais são as oportunidades, né, que ele está concorrendo, né? Se ele está como aprendiz, ou ele entrou como trainee ou como profissional dentro de uma empresa, então não há custo nenhum para o aluno. Professora Línia, pela sua experiência, pelos estudos que vocês fizeram, numa turma, por exemplo, de 40 alunos, quantos nós tiramos que tem nota acima de 8,5? Então, é incrível. Basicamente, a cada 50 alunos, nós temos 2 alunos que são os melhores alunos, que têm esse coeficiente de rendimento acumulado acima de 85. Então, basicamente, a cada sala, nós temos obrigatoriamente no Brasil um melhor aluno, né, de todas as escolas públicas e privadas. A senhora não acha que se um programa desses de incentivo, ele for massificado, porque, pelo que eu entendi do projeto, o objetivo é proporcionar melhores oportunidades de trabalho, de colocação profissional a esses alunos. Se os alunos forem incentivados a tirarem notas boas, nós podemos elevar o nível educacional? Bastante, Claro, obviamente, inicialmente a gente quer realmente ressaltar e botar uma estrelinha de mérito nesse melhor aluno. Né? Então, as empresas que a gente tem feito contato, empresas de médio porte, de grande porte no Brasil, realmente estão vendo esse projeto de forma diferenciada e querem, não é um tapete vermelho declarado, né? Mas realmente querem estar com esse melhor aluno dentro da sua empresa de forma diferenciada. Né? Então, a nossa ideia realmente com essa massificação, em chamar vários alunos, é a gente ter uma aderência das empresas, né, para que o projeto realmente consiga se sustentar e crescer cada vez mais. É a primeira iniciativa de mérito baseada em notas de alunos que a gente sabe que hoje do Brasil. Né? Então, a gente tem grande expectativa realmente de ter a massa dos nossos alunos inscritos. E a gente está falando aí de 200 mil alunos ano, mais ou menos. Se calcula que todos os alunos que tiram nota acima de 8,5 chega a 200 mil. 200 mil alunos. Isso assim a gente está fazendo um cálculo bem por baixo, imaginando 1%, 2% no máximo de alunos. A senhora falou de um apagão de talentos. Sim. Nós estamos acompanhando aí o governo federal, ele pretende importar médicos da Europa, de Cuba, já há uma certa importação de engenheiros. O que a senhora atribui este apagão de talentos? Ou seja, a gente sabe que hoje a sociedade brasileira vive o pleno emprego. A deficiência vem na qualificação, na formação desses alunos, ou são outras razões desconhecidas? Uma grande... a gente acredita que realmente um grande ponto aí é esse distanciamento. Então, nós estamos produzindo melhores alunos nas nossas instituições de ensino e as empresas não estão fazendo contato com esses alunos. Então, ela faz contato de diversas formas com diversos alunos, mas não necessariamente, obrigatoriamente, com esse melhor aluno. Muitas vezes, esse melhor aluno não consegue ter acesso a essa empresa, ou por não saber, por desconhecimento, ou que a gente realmente acaba perdendo ele
pelo problema social, né? Agora, está tendo um movimento grande nas instituições de ensino, de forma geral, tanto da iniciativa pública quanto da privada, realmente de melhoria de qualidade, de diminuir, né, esse gap entre a educação prática para o mercado de trabalho, né, e a educação hoje que é dada dentro das instituições. Acho que a gente está no caminho. Eu recentemente participei de um congresso em Foz do Iguaçu sobre educação superior particular, e lá um dos consultores apresentou um dado que eu desconhecia, embora trabalhe há alguns anos nesse ramo, que o ENAD, que é o Exame Nacional dos Alunos de Ensino Superior, a média de todas as escolas públicas do Brasil é 3,5, de 1 a 5, vamos dizer assim. E de todas as instituições particulares, todas as universidades e faculdades particulares, é 3,3. Então, literalmente, há um empate técnico. Como é que a senhora analisa essa situação? Porque nós sabemos que, de um modo geral, as instituições de ensino superior federais, elas têm uma fama maior, a pessoa fala com certo orgulho que estudou numa instituição pública federal, mas se for ver o resultado geral, parece que não há muita diferença. Então, Enem e ENAD são assuntos, inclusive, das instituições de governo, de toda a área pública, das famílias, enfim, é um tema, eu acho que bem abrangente. Mas eu acho que a gente tem que começar, de alguma forma, a gente tem que fazer alguma coisa inicialmente, né? Então, o projeto Melhores Alunos, ele quer dar, exatamente, iluminar esse melhor aluno e começar a não fazer como você me falou, né? De repente a gente está pegando alunos médicos, importando engenheiros e vai acontecer isso, né? Só para você ter uma ideia, hoje na área ferroviária a gente tem aí praticamente 400 vagas de engenheiro ferroviário e nós não temos nem o curso de engenharia ferroviária institucionalizado no país. Não temos mais? Não, nós nunca tivemos. Nunca tivemos. Nunca tivemos. Hoje tem iniciativas isoladas, por exemplo, como é o CPFE, né, a empresa que eu atuo. Aliás, eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito. O CPFER a gente está aí com o CPFER há 4 anos, o CPFER existe há quase 10, né? Eu estou com o projeto há 4 anos e a gente sabe que tem uma defasagem enorme, a gente não consegue achar maquinista, técnico ferroviário, né? É o que a gente vem tentando fazer. Nós temos uma pós-graduação ferroviária que está dentro da LL, está dentro da Siemens, está dentro da Vale, né? Tentando formar engenheiros ferroviários numa pós-graduação, não na engenharia formal. Por quê? Porque a gente tem um apagão de gente, um apagão de talentos. E, por outro lado, eu tenho o taxista lá em Aracaju e tantos outros casos que adoram matemática, que vão muito bem em matemática e que não têm condições sociais ou, enfim, não são motivados a continuar a educação, né? A educação formal. Então, essa é a ideia. Acho que a gente tem que começar por pouco. E assim, indo bem no ENAD e no Enem ou não indo bem, que a gente vê que é a realidade brasileira, né? São os alunos que a gente tem, são os alunos que o Brasil tem. Então, dentro desses alunos que o Brasil tem, o que a gente pode fazer com eles? Né? A primeira coisa é isso, é realmente dar relevância para esse aluno no critério de notas. Né? É uma forma de medição. Aí depois algumas outras iniciativas, até eu conseguir medir o brilho no olho, né? Dar aquela atitude comunitária, atitude de liderança que a gente quer ter ainda com os alunos, mas eu acho que é o caminho. Uma vez inscrito, o aluno se inscreveu neste programa, Melhores Alunos, lá no site que a senhora acabou de passar para nós. Isso, www.melhoresalunos.com.br. Quais são os outros passos, as outras etapas? As empresas que olham os currículos e chamam esses alunos para estágio, para trainee, como a senhora falou, exatamente. Ou até para emprego. Como é que funciona? É isso mesmo. Então, nós já estamos com um banco consistente de melhores alunos, né? Inclusive, assim, superando as expectativas,
né? Ainda estamos muito longe. O interesse das empresas é muito grande. Eu tenho multinacionais em São Paulo que já me disseram, Lilian, puxa vida, eu queria esse melhor aluno. Olha, nem que eu tenha que trazer um melhor aluno de Manaus. Já está surgindo assim iniciativas de, não, de repente se esse aluno ele não tem condições, eu trago e subsidio a família dele aqui em São Paulo durante um período. Não sei, a gente dá moradia para vir o pai ou um tutor junto, porque me interessa esse aprendiz, esse trainee aqui, né? Só que assim, a gente realmente precisa de uma adesão em massa para eu ter volume de dados, para eu transformar esse projeto e conseguir a adesão principalmente das indústrias, das empresas multinacionais, que é o nosso, esse é o caminho que a gente está indo, né? Então, você se cadastra lá, o aluno ele se cadastra, ele tem o passo a passo, ele tem que anexar o seu histórico escolar. E ele tem que, se ele tiver um bom rendimento no Enem ou no ENAD, ele também coloca um PDF, enfim, ele anexa esse arquivo lá e mostra para a gente que realmente ele é o melhor aluno, que a gente faz essa conferência junto à instituição, ou então a instituição de ensino, a escola, né, ou a faculdade, a universidade, ela consegue cadastrar com o código do MEC e INEP, ela entra e consegue fazer o cadastro, tem um importador automático desses alunos e joga para dentro desse banco de dados. Em posse desse banco de dados é que a gente vem fazendo o contato com as empresas e, enfim. A senhora trabalha nessa área de recursos humanos? Sim. Podemos afirmar que é verdadeira, assertiva, de que os melhores alunos serão os melhores profissionais no futuro? Olha, boa pergunta. Assim? Boa pergunta. Não é sempre. Tanto que as empresas, as indústrias não estão com seus melhores alunos, ou às vezes estão. Algumas empresas elas fazem já a parceria, né, com os grandes grupos de instituição de ensino com renome, por exemplo, o ITA, né? Então, mas a gente acredita que sim. Qual é o perfil desse melhor aluno? Ele é um melhor aluno ou porque ele já vem a gente vem de fábrica, né? Com raciocínio lógico, matemático, né? Que é uma minoria. Ou é porque ele realmente se esforça, né? Ele estuda mais que os outros, que os colegas, ele passa o final de semana estudando, ele dorme 1 hora, 2 horas a menos, ele faz algum esforço, né, para ter esse mérito de melhor aluno. E, basicamente, quando se tem um comportamento desse estudante, o que a gente tem visto dentro das empresas é que, sim, tem uma grande chance desse melhor aluno ser um profissional diferenciado também dentro das organizações. As escolas, as instituições de ensino, as empresas, como é que elas podem participar desse programa Melhor Aluno? Eu gostaria que a senhora nos orientasse, de repente, nosso programa, temos alunos em todo o Brasil e eles têm interesse, digamos, em participar. No seu site já tem todas as etapas? Tem sim. A gente tem lá o tripé, né? Então, eu tenho o cadastro para a empresa, para a instituição de ensino, para a escola, né? E para o aluno. Agora, é muito simples, porque basicamente a gente trabalhou com bases de dados e eu já tenho o código de todas as instituições de ensino do Brasil no site. Basta que a empresa realmente coloque o seu código do MEC e INEP e siga os passos com o importador automático ou uma planilha simples com alguns dados do melhor aluno. Ela preenche esses dados, pede lá para a informática, enfim, pega esses dados e faz a exportação direta para o site dos melhores alunos. É muito simples, é só seguir os passos no site. Só recapitulando, então tem que ser a nota do último ano, não de todo o período que o aluno estudou. O aluno tem que estar cursando o último ano. O último ano. Isso. Mas a nota é uma média aritmética de todo o período dele dentro da instituição. Desde o ensino fundamental, o ensino médio? Não, aí uma boa pergunta. Do ensino fundamental, o último ano, então o que vai ser? Se eu quero cadastrar um aluno para aprendiz, né? Ele está no último ano do ensino fundamental. Vale as notas dele, coeficiente de rendimento acumulado, desde a primeira série até a 9ª série. Para o ensino médio é a mesma coisa. Ele tem que, lá no último ano, ele tem que ser um concluinte do ensino médio para se cadastrar como ensino médio e vale as notas dele só do ensino médio. E na universidade, na instituição de ensino superior, é a mesma coisa. Ele tem que estar no último ano e vale a média aritmética dele dos 4 e 5 anos que ele estiver cursando. E a empresa que quer participar desse projeto, ela tem um custo
para, digamos assim, ter acesso a esse melhor aluno, conseguir trazer esse melhor aluno para a sua estrutura organizacional? Uhum. Então, inicialmente nós estamos cadastrando todas as empresas, né, gratuitamente. Inclusive, eu posso deixar aqui o e-mail, né? Claro. O e-mail contato@melhoresalunos.com.br. Ou então através do site também, você pode entrar em contato, a empresa também pode entrar em contato, mas a gente vem cadastrando todas as empresas de forma gratuita. Mas o que tem acontecido? A demanda está sendo muito grande, então a gente está vendo que a gente tem que viajar, quer dizer, os custos estão fugindo um pouco da nossa alçada, então provavelmente realmente a gente vai ter que cobrar uma mensalidade baixa da empresa, né? Porque a empresa tem interesse, ela já tem uma verba destinada a recursos humanos, né? a todo o budget dela orientado para a gestão de pessoas. Então a gente vai cobrar, mas vai ser um valor muito baixo. Mas por enquanto a gente está recebendo os cadastros das empresas interessadas e fazendo já, né, essa indicação dos melhores alunos de forma gratuita. Essa outra sua instituição aqui no Biotá? No Biotá. No Biotá Educacional. Em que área ela atua? Na área educacional. Daí, com tecnologias educacionais, nós criamos softwares para a educação, também consultoria, marketing, voltado só para o mercado educacional. Uma última pergunta, professora Lilian. Como é que surgiu essa ideia de valorizar o melhor aluno, de o melhor aluno ter um espaço que é algo inédito no nosso país, né? Então, eu sempre, eu como aluna, né? Então, assim, claro, obviamente, imagina, anos 70, anos 80, um ano difícil, muito difícil para as famílias do Brasil. Então, assim, realmente tive muita dificuldade, tive que trabalhar muito cedo, tive que fazer um esforço, assim, extra para conseguir um bom desempenho escolar. E eu lutava muito para ser melhor aluna, né? Batalhava muito e falava, puxa vida, mas tem que ter um jeito, mérito, mesmo trabalhando nas grandes empresas, né? Eu tive muitas equipes e, puxa vida, por que algumas pessoas se esforçam tanto e outras não tanto, né? Então, esse esforço a mais que as pessoas fazem, de alguma forma, a gente tem que olhar isso com mérito. Em São Paulo, numa comunidade, tem um rapazinho lá de 14 anos de idade, né, assim, com um problema social enorme, sem pai, sem mãe, criado pela avó, problema com droga, e ele, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, acorda, vai pegar as outras crianças numa comunidade muito perigosa, leva essas crianças gratuitamente, e ele nem é o melhor aluno, né? Ele pega essas crianças, desloca essas crianças, deixa as crianças dentro da escola, as crianças menores, e hoje ele faz praticamente isso com 60 crianças e teve apoio da comunidade. Então, puxa vida, essas pessoas que fazem mais, eu sempre tive muito incomodada em fazer alguma coisa social por aquela pessoa que faz mais, que tem o brilho no olho, que tem uma atitude diferenciada, né, que tem o melhor aluno. E o meu marido, ele é da área de educação, né, e é um matemático. E ele também, ele já era melhor aluno, né? Porque veio no DNA, né? Então, eu falo, puxa, dá raiva até, né? Ele sabe, conhece tudo, muito bom em matemática, muito bom em lógica e filosofia. E sempre o melhor aluno, quer dizer, também com muita dificuldade, né? Por que não, então? Seja por essa razão de um DNA, vem no código genético, ou porque você se esforça muito, a gente sempre pensava nisso, né? Puxa vida, vamos dar cor. E eu queria esse projeto, que tivesse a ver com empregabilidade, porque eu acho que o Brasil está num caminho que a gente tem que usar, emprego e educação, né? E aí, pois vamos bolar um modelo matemático, trabalhando com tecnologia, e acabou surgindo isso. Realmente, a ideia era um trabalho social, que hoje está ganhando corpo, né? E esperamos aí ter... eu preciso muito dos alunos e das instituições, para deixá-lo ainda mais encorpado e realmente ser um grande projeto de mérito e empregabilidade para o nosso país. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate Lilian Ramos Massi, ela que é administradora de empresas, e o tema foi Programa Melhores Alunos. Professora Lilian, quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.